Aleluia! A paz do Senhor a todos sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um culto, mais um tempo de adoração, mais um tempo de ministração da palavra. Aleluia! Peço que os irmãos fiquem à vontade, que a presença do Senhor esteja sobre a vida de cada um aqui presente. Amém? Hoje eu quero estar falando brevemente a respeito dos processos de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele sempre está trabalhando para nos moldar conforme a sua vontade. A Bíblia diz que Davi, quando a época, o tempo, que os reis eles iam para as guerras, Davi decidiu aquele dia não ir para as guerras. E a Bíblia diz que ele estava no palácio, e do alto do palácio ele viu uma mulher tomando banho. A Bíblia diz que era uma mulher muito bela, muito formosa. E a Bíblia diz que Davi se encantou por essa mulher. A Bíblia diz que ele pede para os seus servos buscar essa mulher vai até o palácio. E o texto diz que ele deita com essa mulher, ele tem relações sexuais com ela. E a Bíblia diz que passado o tempo, essa mulher, ela manda um recado para Davi dizendo que ela tinha se engravidado. Até então, o que está errado? Está errado, irmãos, porque era uma mulher casada. Essa mulher se chamava Batseba. Ela era casada com Urias, e Urias, ele era um dos valentes de Davi. E a Bíblia diz que Davi, quando ficou sabendo, tentando encobertar aí, esse pecado, essa transgressão, a Bíblia diz que Davi manda buscar Urias. E a Bíblia diz que Davi, conversando com Urias, eles bebem vinho, comem. E Davi fala para Urias: vá para sua casa, deita com a sua esposa, dorme essa noite, amanhã você volta para a guerra. Mas a Bíblia diz que Urias, ele não obedeceu Davi, porque ele era fiel não só apenas a Deus, mas também aos soldados da guerra. Ele era um homem de batalha. Ele não achou justo deitar com a sua esposa, dormir na sua cama confortável, até quando os seus amigos, os seus companheiros de guerra, estavam dormindo no relento, estavam sofrendo até mesmo, passando necessidade naquele lugar. A Bíblia diz que quando Davi viu isso, Davi, ele criou uma estratégia, escreveu uma carta e pediu para o próprio Urias levar para Joabe, que era o general do seu exército. A Bíblia diz que nessa carta estava escrito que quando os inimigos fossem à frente da guerra, para deixar Urias à frente da guerra e todo mundo afastar, para ele morrer as espadas do inimigo. E a Bíblia diz que foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Batseba pranteou, chorou, viveu o seu luto. Passado um tempo, a Bíblia diz que Davi toma Batseba, se casa com ela, e as coisas começaram a seguir a normal. Vamos entender assim, ele tinha escondido aí o seu pecado, ele tinha, o seu plano tinha dado tudo certo para os homens, mas não para Deus. A Bíblia diz que passado um tempo, quando as coisas estavam aparecendo, correndo tudo bem, Deus usa a vida do profeta Natan. O profeta Natan repreende Davi e aponta o seu pecado. E no Salmo 51, versículo de número 12, Davi está falando especificamente sobre isso, do pecado que ele cometeu. Mas só que Davi, ele entendeu que Deus ia perdoá-lo, mas havia um processo de Deus na vida dele, e especificamente no versículo de número 12, Davi, ele fala sobre isso. Olha o que Davi diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O que Davi está dizendo, irmãos? Davi está dizendo: eu vou passar pelo processo. Porque quando ele diz sustenta-me com o espírito voluntário, o significado da palavra voluntário é doar-se inteiramente. Então o que Davi estava dizendo? Eu pequei, eu estou errado, eu pedi perdão para Deus, Deus me perdoou, mas agora há um processo de transformação na minha vida. Então eu quero doar-me inteiramente a esse processo. Por quê, irmãos? Porque ele queria novamente ser reconstituído e voltar no seu estado anterior. Do Davi, matador de gigantes, um homem conhecido segundo o coração de Deus. Porque no versículo 12, na primeira parte, diz: restitui-me a alegria da tua salvação. O significado da palavra restitui-me é recuperar o estado anterior. Então o que Davi estava dizendo? Eu quero passar pelo processo. Eu quero me entregar inteiramente, eu quero aprender com o Senhor, para o Senhor me levar novamente para o estado anterior.
O estado que eu tinha intimidade, o estado que eu não tinha pecado e não estava vivendo a opressão que eu estou vivendo hoje do inimigo. E é isso, irmãos, que nós precisamos entender. Muitas vezes quando nós pecamos contra o Senhor, nós pedimos perdão, Ele vai nos perdoar, porque a Bíblia diz que Ele é justo e fiel. Mas nós precisamos entender que Deus começa a fazer um processo na nossa vida. E qual é o nosso problema? Nós queremos pular esse processo. E é isso que nós precisamos entender. Davi, ele entendeu isso. Ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Davi entendeu que ele pecou, ele entendeu que ele foi perdoado por Deus, mas ele entendeu que ele precisava passar por um processo de transformação, para ele voltar novamente ao seu estado anterior. O estado de intimidade com o Senhor. Um estado livre da condenação do pecado. E a nossa vida é assim. Talvez o irmão não pecou, mas Deus, ele trabalha em áreas da nossa vida para nos moldar conforme a sua vontade. O que nós precisamos entender? Deus nunca vai nos jogar fora, mas nós precisamos ter um espírito voluntário para passar pelo processo, para nós ficarmos moldados conforme a vontade do nosso Pai. A vontade perfeita de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Eu peço que a igreja fique em pé. Santo é teu nome, Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória. Hoje, irmãos, é uma noite muito especial. Uma noite que nós vamos se achegar na mesa do Senhor. Nós vamos comer do pão e beber do cálice. É uma noite de concerto com o Senhor. Eu não sei como está a sua vida, o que você tem feito, o que você tem vivido. Talvez o motivo da sua dor, da sua angústia é o pecado, mas talvez é um processo aí que Deus está trabalhando na sua vida para te moldar. Moldar você como um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um profissional melhor. Não pule processos. Davi entendeu isso. O caso do Davi era um pecado, mas talvez o teu caso não é esse. Talvez toda vez que Deus começa a moldar você, trabalhar nas áreas que você precisa ter transformado, você pula esse processo. Não pule o processo de Deus. Você precisa entender, eu preciso passar por esse processo até o fim, mesmo que esse processo seja dolorido, para você voltar novamente ao estado anterior, o estado perfeito, o estado que agrada ao Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome do Rei Jesus Cristo, eu oro neste momento. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, fique à vontade. Eis aqui os teus filhos, Senhor, homens e mulheres, Pai amado, com o coração sedento por Ti. Homens e mulheres, Pai amado, que entenderam com base nessa introdução, Senhor, nesta palavra, que eles precisam passar pelo processo, para eles serem santificados, para eles serem transformados. Mas nós entendemos, Espírito Santo, que sem o Senhor nós não conseguimos. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, esta noite, fique à vontade, Senhor. Venha moldar as nossas vidas. Nós queremos ser transformados. Nós queremos ser moldados conforme a sua vontade. E a sua vontade é perfeita. Eu oro, Senhor, pelo poder do nome do Rei Jesus Cristo. Eu já quero repreender desde já toda a ação de Satanás. Todo demônio que queira trazer distração. Todo demônio, Senhor, que queira roubar a adoração desta noite, eu quero declarar pelo poder do nome do Rei Jesus Cristo. E eu quero ordenar agora que esses demônios sejam amarrados e sejam amordaçados pelo poder do nome do Rei Jesus Cristo. E eu te peço, Senhor, que venha o teu reino e que venha o teu governo sobre a tua igreja, em nome do Rei Jesus Cristo. Essa oração que nós fazemos, Pai amado, e para a glória do teu santo nome te agradecemos, em nome do Rei Jesus Cristo. Aleluia. Aplauda ao Senhor, irmãos. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Aleluia.